Agora eu vou chamar a Andréia, que vai falar um pouco sobre quilombos. Adivinha onde, gente? Pode ser, mas adivinha onde? Quando a gente fala quilombo, será que não teve quilombos no Paraná? Ainda tem gente que insiste em dizer que não tinha quilombos no Paraná. Tem 90 quilombos. E aí você vai bater um papo com a gente. Boa tarde, pessoal. Então, eu quero agradecer o convite do Vitor, meu afilhado e sobrinho, que acompanhou aí esses anos, né, em que eu estudei e toda essa trajetória. Então, quero começar quando eu vejo vocês jovens aí, né? Eu também me considero jovem, né? Mas hoje eu já tenho 31 anos. Mas quando eu tinha meus 19 anos, foi quando eu tive uma curiosidade muito grande, assim, de romper essa barreira da cidade e ir para o campo. E por quê, né, que eu quis? Então, tive várias oportunidades. Eu vejo que quando a gente quer, a gente atrai situações para o nosso conhecimento. Então, eu tinha essa ânsia, né, de conhecer mais uma outra realidade que não era a minha da cidade. E as portas foram se abrindo e eu tive a oportunidade de ir para o meio rural. E ali eu fiquei muitos anos. Então, quando porque eu sou formada em nutrição, né? Então, quando eu era estudante de nutrição, eu tive a oportunidade de participar de um projeto de extensão, que é justamente a saída do aluno, né, das portas da universidade para ir até a população, as comunidades e aprender com eles. Então, no processo chamava Estágio Nacional de Extensão em Comunidades, que era uma pessoa que trouxe essa ideia da gente ir para o campo e poder fazer essas trocas com as comunidades. E a comunidade que eu fui, eu não sei se alguém já ouviu falar, que foi a primeira comunidade que eu fui, que é João Surá. Vocês já ouviram falar nessa comunidade? Já? Em Adrianópolis. Fica no Vale do Ribeira. Eu vou mostrar um mapa para vocês de onde que fica, né? Então, pode passar. Então, o meu primeiro contato com as comunidades foi em 2006, quando eu era estudante de nutrição. Em 2007, eu participei, daí eu já era formada, e eu comecei a participar de capacitação de agricultores para venderem para alimentação escolar, e no meio disso também tinham comunidades rurais envolvidas. Em 2009, eu participei de uma ONG chamada Rede Mulheres Negras, em que foi um projeto bem interessante, que além de João Surá, eu conheci outras 11 comunidades aqui no Paraná. Acabei fazendo o meu mestrado em antropologia social, então eu me especializei em cultura alimentar, né? Até não é muito tema, mas tudo isso me abriu as portas para eu, como antropóloga, fazer um projeto em 2 comunidades indígenas de Rondônia. E daí, para mim, também foi muito rico, porque, como o meu grande interesse era cultura alimentar, assim, o que a gente concebe como alimentação aqui, ou mesmo em comunidades rurais, é uma coisa, e quando você vai para comunidades indígenas, a coisa muda totalmente de figura, né? Então, se der tempo, eu falo um pouco também. Então, as comunidades quilombolas, elas estão entre grupos de povos e comunidades tradicionais. Então, quando a gente fala em comunidades tradicionais, tem várias, né? Tem ribeirinhas, tem, né, os povos indígenas, enfim. E aqui, né, o que engloba todos eles? São grupos culturalmente diferenciados que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição de sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Então, o município de Adrianópolis, ele fica na divisa, né, ele fica no Vale do Ribeira. E o Vale do Ribeira, alguém já ouviu falar dessa região? Sim? Então, o Vale do Ribeira, ele tem uma pequena porção aqui no Paraná, mas o grande território dele é de São Paulo.
E ali é um vale, né? Uma região muito montanhosa. Então, foi o local perfeito para os negros daquela época eles poderem, digamos, né, muito se esconderem mesmo de uma situação de opressão em que eles viviam. Então, tem muitas comunidades quilombolas no Vale do Ribeira, e eu vou falar de uma específica que está para cá do Rio, né, do Rio Ribeira, que é a comunidade de João Surá, que fica no município de Adrianópolis. Então, essa comunidade fica a 182 quilômetros de Curitiba. Vocês acham que é perto? Então, 182 quilômetros, se a gente pega uma estrada boa, a gente chega rapidinho, né? Umas 2 horas a gente chega. Só que daqui até lá, João Surá, a gente não leva menos de 5 horas. Então, por quê, né? Por que essa pendenga, né, de demorar tudo isso? Porque realmente é uma região de difícil acesso. Né? Então, daqui até você chegar no município de Adrianópolis, é uma estrada que você fica tonto, né? De tanto que voltei ali as montanhas, e quando você chega em Adrianópolis, são mais 2 horas para você chegar até João Surá, numa estrada de chão. E daí vocês me perguntam quantas vezes que eu fui para lá. Eu vou falar para vocês muitas. Muitas mesmo. Assim. Eu gostava de lá, tinha oportunidade, eu ia, e eu fiquei assim mais ou menos uns 5 anos indo para lá, final de semana, passava minhas férias, porque realmente eu tive uma afinidade muito boa com aquele povo. Pode ir. Então, quando eu pergunto para vocês o que é uma comunidade quilombola, o que vocês sabem sobre isso? Assim? A princípio, a primeira coisa que vem na mente da gente né, o pessoal que ele, né, se rebelou contra a escravidão e queria ir para bem longe. Daí um grande ícone, né, foi ali dos Palmares, né, comunidade de Palmares, que teve o Zumbi, que inclusive está relacionado ao Dia da Consciência Negra, que teve toda essa rebelião. Mas, claro, não é só por conta disso que a gente tem uma comunidade quilombola. Tem, inclusive, situações de locais em que o próprio Senhor ele saiu dali, deixou as terras para eles, enfim, mas a grande maioria realmente é uma situação de fuga de uma situação de opressão. Então, os quilombolas hoje, na atualidade, a gente tem mais de 2.000 áreas reconhecidas aqui no Brasil. Apenas 700 delas têm um registro. E apenas dessas 767 têm o título de propriedade. O que quer dizer isso? Né? Eles vão estar lá sem que ninguém incomode, porque é deles mesmo a terra. O restante ainda sofre todo um processo de expropriação, né, dos fazendeiros, indústrias, né, e sofre bastante, né, porque uma coisa é você ter o teu território, outra coisa é você, né, ter aquele território sem ter nenhuma proteção do governo. Aqui no Paraná nós temos 86 comunidades que foram identificadas e 36 delas certificadas, e nenhuma delas tem título de propriedade. Pode passar. Então, como que eu falo que uma comunidade é remanescente quilombo, né? Esse decreto ele fala que são grupos étnicos raciais segundo critérios de autoatribuição. O que quer dizer isso? Né? A própria comunidade ela tem que se ver dessa forma, com uma relação com a ancestralidade, né? Com uma história própria, com relações territoriais específicas. E, para isso, essas comunidades elas têm antropólogos que vão lá e fazem esse registro da ancestralidade, né? São os laudos antropológicos. Pode passar. Então, vou falar um pouco da alimentação. Então, vocês podem se perguntar o que uma nutricionista estava fazendo numa comunidade quilombola, né? É uma grande pergunta. Então, quando a gente fala de nutrição, a gente não fala só de uma nutrição a nível bioquímico, físico, celular. A gente está falando das raízes, a gente está falando do que alimenta esse povo. Então, o que alimenta, por exemplo, nós aqui na cidade, né, ou no Brasil, é o feijão com arroz, é a carne. Se você for para a China, para a Índia, eles não vão reconhecer o nosso alimento como comida. Aquilo para eles não vai alimentar eles. E, da mesma forma, uma comunidade que tem ali sua ancestralidade, ela vai reconhecer como alimento, como aquilo que nutre ela, o quê? Né? Os alimentos que são retirados da terra, que eles sabem como preparar, né?
Então, eu vi muito assim, né, a relação muito forte com a agricultura, né, a agricultura como aquilo que realmente reforça as relações sociais e o beneficiamento de vários produtos. Então, com relação à produção, tem muito isso, né, da casa estar muito próxima ao roçado e ali ser a fonte de subsistência. Ali do lado direito é a fornalha, que nada mais é do que um forno, né, feito todo de barro. E é muito interessante porque muitas dessas casas, essa arquitetura e fornalha, enfim, quando a gente vê documentários assim lá da África que mostram modelos de casas, modelos de fornos, modelos de fornalha, parece que você está numa comunidade daqui, é muito igual. Então, quer dizer, né, foi passado esse modo de construir uma casa de taipa, né, que é aquela estrutura de bambu com paredes de barro, né, que, se a gente for ver, não tem muito a ver com a cultura indígena daqui ou com a cultura nativa daqui. Né? Então, eles trouxeram desde lá, de quando eles saíram da África, um modo de viver, de subsistência, da casa. Então, a gente observa muitas coisas, né, até hoje. Daí, uma característica muito interessante é que as cozinhas são destacadas da casa, que é um lugar onde se lida diretamente com a morte. Então, é muito interessante que a casa, né, a porta da cozinha, ela não é que nem na nossa casa, que a gente entra dentro da casa e daí tem os cômodos e tem uma porta que leva até a cozinha. Não, a cozinha, a porta dela é sempre para a rua, digamos assim. Né? Então, você ou tem a casa, que são os cômodos, e a cozinha separado, ou, se é tudo junto, a porta da cozinha é voltada para a rua. E, antropologicamente, o que a gente estuda, né, com relação a isso é que é uma divisão, né, uma barreira entre vida e morte, porque tudo aquilo que vem da natureza ou que vem num estado mais assim, sem estar ressignificado pela cultura, ele traz a questão da morte, né? Um animal, um bicho morto, aquilo não é um alimento, aquilo não tem vida, aquilo não tem cultura. E para passar para um ambiente doméstico, que é um ambiente que tem vida, né, ele precisa ser ressignificado por vários elementos que estão relacionados à cultura. Um deles é o fogo, né, essa necessidade de passar as comidas pelo fogo, essa necessidade de você lá no terreiro depenar aquela galinha ou limpar muito bem para você não trazer aquele aspecto da morte para dentro de casa. Então, você traz aquilo que é relacionado à vida. Entre outras coisas. Pode passar. Então, a minha dissertação, se alguém tiver curiosidade de ler, né, é uma leitura densa, assim, ela tem mais de 200 páginas, chama Comidoria em João Surá, que é o Sistema Alimentar como Fato Social Total. E tem vários capítulos, né, apresenta a comunidade, as relações de território, as relações produtivas, esse processo de transformação do alimento em comida, a questão da religiosidade, sobrenatural e as práticas mágicas. Daí você pergunta, mas você conseguiu relacionar tudo isso à alimentação? E aí é que está a parte interessante, que foi o meu desafio. Então, comidoria em João Surá, né? O termo comidoria é um termo que é nativo, né? Não fui eu que inventei. Eles que falam, vamos fazer uma comidoria. Uma comidoria nada mais é do que as pessoas comerem juntos. E comer junto tem uma relação simbólica muito interessante, que é, né, de você compartilhar não só a comida, relações sociais, você reafirmar laços que unem, você poder trocar alimentos entre aquelas famílias mais empobrecidas e aquelas famílias mais abastadas. Então, comidoria é todas essas relações de troca que haviam, né? E o sistema alimentar nada mais é do que um sistema que é as relações dos homens entre eles, mas as relações deles com a natureza, e que nisso vai interferir fatores de ordem ecológica, que é o que é possível ser produzido, fatores de ordem histórica, que é, né, o uso desse território, culturais, sociais, econômicas, em que tem, né, representações imaginários sociais envolvendo essas escolhas e classificações. Que quer dizer o quê? Né? Que nem tudo que existe é consumido. Né? Ele tem uma escolha, ele tem uma classificação, e que eu explico melhor. E um fato social total é um fato, né, antropologicamente falando, que consegue colocar em movimento a totalidade da sociedade e de suas instituições. O que é isso?
Então, eu consegui, o olhar através da comida, eu consegui falar de política, de relação de gênero, de hierarquia, falar de magia, de religiosidade. Então, um fato que eu, olhando através dele, eu consegui falar de toda aquela cultura e as suas instituições. Então, a questão, quando a gente fala de alimentação e cultura, tem diferenças, né? Então, não é só o que se come, né? Porque o que uma pessoa come, o que a pessoa come vai passar por preferências, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, interdições, que por exemplo, mulher grávida não come de jeito nenhum. Então, lá na cultura tem determinados alimentos, por exemplo, coração de galinha, né? Por que mulher grávida não come coração de galinha, né? E daí tem uma associação mágica ali falando que o coração da galinha bate muito rápido e que se você comer o coração de galinha, a criança vai ficar com medo, porque medo é quando o coração bate rápido. Então, assim, a princípio não tem nada a ver com comida, mas é algo que vai interferir em todo aquele, né, a vida daquela criança no saber deles, né? Prescrições. Prescrições é aquilo que é indicado para uma criança recém-nascida, aquilo que é indicado para um idoso. Associações, o que fica bom com o quê? Uma comida mais fraca com uma comida mais forte, uma comida quente com uma comida fria, são sistemas de classificação. E exclusões, aquilo que não se come de jeito nenhum. Então, ali sempre tem, né? Cobra não se come de jeito nenhum nessa comunidade. Porque você vai numa comunidade indígena, eles comem cobra, né? E assim vai. E daí a gente passa pelas perguntas, por que se come? Né? Por que você come aquele determinado alimento? Então, tem alimentos que estão relacionados, né? São alimentos afrodisíacos, são alimentos que vão deixar a pessoa mais bonita, né? Com quem se come? Então, geralmente, você nunca vai comer com inimigos ou pessoas que você não quer estabelecer uma relação. Né? Ou que você fica meio assim, de ir na casa da pessoa, você acha que a pessoa quer um mal para você, a última coisa que você vai fazer é comer a comida daquela pessoa. E daí aqui tem todas as relações mágicas envolvidas, que se a gente vê aqui hoje na nossa sociedade, a gente acha que isso não existe, mas existe. Né? Alguém te dá uma comida, às vezes você fica meio assim, não sei que comida é essa, não vou comer, com medo de passar mal. Mas tem uma relação mágica ali, né, que você fala, não sei, né? Não sei o que tem nessa comida, o que foi colocado nessa comida. E uma relação contrária também, né? Então, não tem a namorada ou aquela paquera lá que faz um bolo bem gostoso para, né, chamar ali o namorado para comer em casa. Então, ela não está simplesmente dando um bolo para ele comer, ela está colocando naquele bolo toda aquela vontade dela de ficar com o rapaz. Então, tem uma relação mágica envolvida que ainda hoje a gente faz e que numa comunidade é muito forte. Né? Você só aceitar uma doação de alguém que você tem uma relação. Você só compactuar daquele momento se você confia naquela pessoa. Né? Quando se come? Né? Em que momentos que você come determinados alimentos? Isso é bem interessante, porque daí aqui tem, né, comida de festa ou comidas de restrições. Então, a quaresma, né, que tem muito essa questão das mesclas de cultura. Então, tinha, né, a religião de base africana, mas também veio o catolicismo popular. Então, juntou uma coisa com a outra. Daí tem o São Gonçalo, que é um santo que nem católico não é reconhecido, mas que daí em João Surá eles trouxeram esse santo, né, que é um santo pagão português, enfim, para no meio dessas relações mágicas todas. Então, no período da quaresma, era um período em que você não preparava determinados pratos, em que à noite não se pilava o arroz para não fazer barulho, não pode dançar no período da quaresma, tem dias específicos que não pode comer carne, tem várias coisas que não pode fazer nesse período, sob pena de várias punições, com várias histórias. Então, se vocês tiverem curiosidade de olhar na dissertação, eu conto muitas dessas histórias, que para mim, como que eu descobri essas histórias, né?
Então, foi assim, indo para a comunidade, eu não fazia visita de campo, até porque 5 horas para chegar lá, a gente não vai, né? E vai embora, né? A gente tem que ir, tem que ficar, não tem jeito. Morei. E eu recomendo, quem tiver a oportunidade de ir para uma comunidade e morar, vai. Porque a gente aprende na relação, né? Então, eu não ficava simplesmente lá no posto de saúde. Fiquei um tempo ali, dormi no posto de saúde, até o ponto que as pessoas, elas viram que eu era muito curiosa mesmo. Eu queria saber como que as coisas eram feitas, eu queria escutar as histórias, eu tinha meu gravador e tudo que elas queriam era ter alguém para escutar as histórias delas. E daí eu ficava morando assim, de casa em casa, eu fiz parcerias. Então, como mulher, né, eu sempre fazia amizade com a filha da família, ficava no quarto da filha, né, para ter não ter problema, né? E ali escutando muitas histórias, que foi a grande riqueza, né? Porque ali que está o verdadeiro ouro da antropologia. É quanto mais relação você tem com aquela comunidade, com aquela pessoa, mais profundo você consegue entender. E são histórias, inclusive, assim, né? Que a pessoa está te contando, acreditando piamente naquilo, e se você duvida, você não entra na onda. Daqui a pouco você começa a acreditar, a ter uma imersão nesse mundo e entra nas relações mágicas, que é, né? História de Saci, todo mundo já ouviu quando era pequeno, história de Saci. Agora, quando você escuta lá dele, ele contando que entrou no sítio e o Saci assoviou e que deu uma rasteira no cavalo, o cavalo caiu, e aquilo começa a parecer tudo real, que pelo menos eu não duvido mais em nada, assim, né? Coisas que acontecem à noite, os seres mágicos, enfim. Faz todo sentido para quem está lá, né? Pode passar. Então, aqui é o Vale do Ribeira, e ali aquele pontinho branco é onde fica a escola, a igreja. Então, vocês viram que é um vale mesmo, né? É uma quebrada, que nem diria por aqui. E já aconteceu comigo, assim, porque quando eu fui para lá em 2007. Em 2007, a estrada não era tão boa que nem era hoje. Então, não aconteceu uma nem duas vezes em que o carro estragou no meio da estrada. O carro ficou parado lá e eu tinha que chegar na comunidade. Eu pus a mochila nas costas e eu andei até a comunidade. Quantas horas? 7 horas, 5 horas, 3 horas. Aqui é o seu Antônio, que é um líder comunitário. O Clóvis Moura, quando fez o processo de reconhecimento da comunidade. Aqui é um processo que eles fizeram uma casa da memória, em que ali tinha o pilão, né, todas as coisas que remetiam à história, né? Pode passar. Aqui, quando os quilombolas eles vieram aqui para Curitiba, numa feira, trouxeram os produtos deles. Aqui foi ali uma romaria de São Gonçalo. Pode passar. Aqui, chegando na comunidade. Ali a situação das estradas, para vocês terem mais ou menos uma noção. Ali do lado, pode voltar? Ali do lado direito, em cima é o cemitério, embaixo é a igreja de Santo Antônio, que eles são devotos de Santo Antônio. Aqui uma casa bem tradicional, então ali tem uma fornalha, né? A cozinha destacada da casa. Pode passar? Aqui essa questão da roça, né? Que era muito assim, essa roça de verduras eram as mulheres que lidavam, e o roçado grande eram os homens. Aqui o Morro do Cruzeiro, então só esse Morro do Cruzeiro ele tem assim muitas histórias de promessas, enfim, né? Vocês podem dar uma olhada lá. Pode passar? Aqui um fogão a lenha, e olha que interessante esse fogão a lenha, ele não tem a chapa, né, que a gente usa hoje em dia, tem a chapa do fogão a lenha, ele é só ali feito no barro, né? Muito interessante. E ali a fornalha, que é um forno assim, que vai né, embaixo vai a madeira e que você consegue assar assim, um leitão inteiro dentro dessa fornalha. Ela fica muito quente, é bem interessante. Assim. Ali do lado esquerdo é o engenho de cavalo, porque durante muitos anos João Surá vendia a rapadura. Então, ali, para essas roldanas elas girarem, o cavalo ele ficava, né, ali, e isso é feito até hoje. Né? Ali um alambique, aqui hoje embaixo já como é que é a moenda elétrica, que eles também utilizam, porque em alguns lugares tem luz, outros não. Ali o batedor de cana para você colocar. Pode passar.
O burro, que nada mais é do que a prensa da massa da mandioca, daí, no caso, né, você rala a mandioca para fazer a farinha, você prensa para tirar o polvilho, né? O fuso ali, que também é uma outra forma de prensa da mandioca. A roda para ralar a mandioca, para fazer a farinha, que é a base, né, da alimentação, porque ela dura muito tempo. Aqui é bem interessante a influência indígena, né, nessa questão do trançado da palha, o coxo, o tipiti, né, o pito, que é onde põe os ovos. Aqui a moenda do beneficiamento da cana-de-açúcar, que é o de cavalo, né, a moenda, né, tradicional. Aqui é quando você já coloca ali o melado para você bater e fazer a rapadura, o preparo do doce de mamão. Então, aí todo o beneficiamento da farinha, né? São muitas horas secando essa farinha, então você fica ali 3, 4 dias para fazer uma farinha. Um pastel de farinha de milho com palmito. Um beiju de mandioca é simplesmente um bolo maravilhoso, assim, que se assa na folha de bananeira, é muito bom mesmo. Que saudade. Essa é uma folha que ela é bem amarga e bem esquisita e tóxica, inclusive, mas quando não tem nada de verdura, você consegue tirar essa toxicidade dela e você fazer como se fosse um refogado de couve, assim, com essa folha. Taiá. A paçoca de carne de porco, fantástica, né? Você pega a carne de porco e você deixa ali vários dias no tendá, que é um varal, ela secando na fumaça, e depois você pila ela no pilão com a farinha de mandioca. É simplesmente fantástico. É uma paçoca de carne, é fantástico o gosto. E você faz uma lata gigante e isso dura 6 meses. Então, é uma maneira, né, num lugar onde, por exemplo, não tem geladeira, você ter uma carne e você conseguir comer isso durante muito tempo. E é muito saboroso. O chá de amendoim também, né, é como se fosse um leite de amendoim, assim, ele é bem forte e revigorante, né, traz bastante nutrição. O bolo apressada, que é um bolo feito, é como se fosse um pão de ló, só que ele é feito de polvilho. E esse é um bolo que só ele, assim, tem umas 20 histórias sobre ele, porque ele é um bolo que ele dá errado muito fácil. Ele reina, né? Então, se alguém grita, se a pessoa que vai fazer ela está menstruada, ou ela está invocada com alguém, ou se tem muita criança em casa, se alguém solta um fogo de artifício, qualquer situação, essa apressada ela reina e não dá certo. E tem muitas histórias com relação a isso. Pode passar. Cuscuz de arroz também, como se fosse um pão de arroz, né? Aqui as cruzes da recomendação das almas, que lá tem um capítulo só para mostrar a recomendação das almas, né? Se alguém tiver interesse de entender como é que funciona melhor. Aqui o São Gonçalo, que eu estava falando para vocês, que ele é um santo que ele não é reconhecido pela Igreja Católica, também não dá tempo de eu falar, né? Mas ele era um santo que ele catequizou as prostitutas lá, né, em Portugal, então ele veio para cá e foi todo ressignificado, teve toda uma outra história a partir disso. Pode passar. Aqui a devoção a Santo Antônio, então tem muitas festas com relação a esse santo. E aqui eu com a comunidade. Então, para finalizar, eu acho que eu quero deixar essa foto, né? Então, eu estava com o braço quebrado, tinha marcado meu trabalho de campo, de antropologia, e eu não tinha outra possibilidade de ir lá que não fosse nessa situação. Então, eu fui mesmo. Aqui a Ditinha, o seu Pedro. O seu Pedro hoje ele é falecido, ele tinha uma gastrite, enfim, né? E ali na mesa, muita comida, porque é sinal de fartura, de boas-vindas, da gente ser bem-vindo. Então, se vocês forem na casa de alguém e alguém te oferecer comida, quer dizer, então, que você está sendo muito bem-vindo para eles, né? E é uma honra realmente. Tá certo? Obrigada, pessoal. É isso. Obrigado, Andréia. Agora eu vou passar... Gente, aqui nós temos uma exposição ao lado. É do Fael, ele é senegalês, artista plástico. E depois conversar com a gente.